A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma excelente noite. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, estamos no 28º dia da nossa quarentena, desse isolamento social. E mais uma vez eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu quero ler um texto que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, que diz: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa que olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam as águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual eu não podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e desce as campinas, e entra no mar, e se não levada no mar, sararão as suas águas. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de meditarmos em uma palavra, um texto bastante conhecido de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, o capítulo 47 do profeta Ezequiel, quando Deus ele vai revelar ao profeta a condição espiritual em que Israel se encontrava e o desejo de Deus, porque a Bíblia ela nos garante que a vontade de Deus ela é perfeita para a nossa vida. Jeremias diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Paulo vai dizer aos Filipenses que ele faz muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então Deus faz o profeta entender que a vontade de Deus era perfeita para com o seu povo. Na visão, o profeta vê quando uma água que saía do altar e saía do templo, e esta água corria para o mar, e por onde esta água passava, a Bíblia vai dizer que havia restauração, multiplicação e vida. Então eu entendo que Deus, na sua infinita bondade, por mais que nós venhamos nos distanciar dele, mas sempre ele está nos atraindo para a sua presença. Porque a Bíblia vai nos dizer que com Deus a recíproca, ela precisa ser verdadeira. Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então eu encontro Deus numa linguagem nossa, fácil de entendimento, dando a receita ao profeta Ezequiel do que o povo tinha que fazer para poder galgar os benefícios de Deus. Quando nós observamos o versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia diz: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. E mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual eu não podia atravessar. Aqui eu destaco a primeira aplicação do conselho de Deus para Ezequiel, para que Ezequiel transmitisse ao povo.
quando ele diz que viu aquele homem com um cordel de medir na mão. E aquele homem entra na visão, naquele rio, e se distancia 1000 côvados, e quando Ezequiel se aproxima, a Bíblia diz que as águas dão no tornozelo, aquele ser sai, mede mais 1000, Ezequiel se aproxima, as águas dão no joelho, aquele ser sai, mede mais 1000, Ezequiel se aproxima, as águas dão nos lombos, aquele ser mede mais 1000, Ezequiel disse, agora eu não posso mais caminhar, porque o ribeiro ficou fundo, e não dá mais para andar, só dá para atravessar se for nadando. Aí aqui eu posso entender uma primeira aplicação para a nossa vida espiritual. E qual é? É que Deus queria que o povo entendesse que há uma necessidade de nos aprofundarmos mais em Deus. Há uma necessidade de aprofundarmos as nossas experiências com o Senhor. A maior dificuldade que nós enfrentamos hoje é porque muitas pessoas se acostumaram com pouco. Tem muitas pessoas querendo viver um evangelho superficial. Pessoas que já estão acostumadas com água pelos tornozelos. Uma vez por outra ele bate os pés, se salpica, corre uma lagrimazinha de mês no mês, no canto dos olhos, e ele acha que está bom demais. Mas Deus fez o profeta entender que é uma necessidade de nos aprofundarmos, de nos achegarmos mais a Deus. Porque a Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quando eu me disponibilizo a me aprofundar, a buscar mais, a chegar mais, a ter experiências profundas com Deus, com certeza eu vou ter mais de Deus para a minha vida. Deus há de revelar mais ao nosso viver. Então nós precisamos entender que não dá para viver um evangelho superficial, que eu não posso viver com águas pelo tornozelo, água no joelho, água nos lombos, mas que eu preciso mergulhar no rio de Deus, no rio da graça, no rio da bondade, no rio da misericórdia, entendendo que Deus tem muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Aí eu fico lembrando de Eliseu, quando Elias dá a oportunidade dele pedir o que ele quisesse, e ele tinha na mão uma oportunidade de pedir bens materiais, de pedir a sua estabilidade financeira, mas ele entendeu o que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito, porque eu conheço o teu legado, eu conheço a tua história, Elias, eu sei o teu currículo, mas eu sei de uma verdade: tu só é um instrumento, o instrumentista é Deus. Então Deus que te usa, Ele pode me usar de forma soberana, de forma maior, de forma extraordinária. Então eu quero a porção dobrada que está sobre ti. Então nesta noite eu te convido a se aprofundar-se mais no Senhor, a sair desta mediocridade espiritual, abre mão deste evangelho superficial e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Entender que há tesouros nos céus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós ainda não galgamos porque nós não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos mal. Mas que nesta noite o desejo do meu e do teu coração possa ser se aprofundarmos mais em Deus. Termos a oportunidade de não estarmos em águas rasas, mas entrarmos em águas profundas e viver um evangelho pleno, desfrutando na totalidade daquilo que Deus nos revelou. Você lembra da mulher da dracma perdida? Ela tinha 10, perde uma. Na matemática,
um é menos que 9, mas ela disse, eu não quero 9, eu quero 10, eu quero viver na totalidade, eu quero desfrutar por inteiro daquilo que Deus me reservou. Você lembra de Jabes ou Jabez? Quando ele fez uma oração audaciosa e disse, Deus, se tu me abençoares, se tua mão for comigo, se tu me livrares dos meus inimigos, se tu ampliares os meus termos, se tu fizer com que eu me alargue. E a Bíblia diz, e Deus ouviu a sua oração. Então eu entendo com isso que Jabes, ele quis viver acima do limite. E nesta noite eu te convido a viver acima do limite, porque limite é linha divisória. Tem pessoas que toda a vida para ele o sinal está vermelho. O diabo traçou uma linha e ele não quer passar. Mas nesta noite eu te convido para viver acima do limite, a entender que Deus tem coisas gloriosas para a nossa vida. O versículo 6 diz assim: e me disse, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Deus mostra ao profeta qual era a sua vontade. Depois que o profeta deslumbra na visão, Deus disse, acorde, é só um sonho, volte à realidade. O que nós entendemos com isso é que Deus queria despertar no profeta um sentimento de buscar a sua presença, porque tem que nascer de você esse sentimento. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Então eu tenho que ter esse sentimento de buscar mais de Deus. Muitas vezes a acomodação, o comodismo, e alguém diz, não, mas se Deus quiser Ele faz. Deus faz e Ele quer. Agora eu preciso querer. O salmista no Salmo 42, ele disse, assim como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Eu nunca vi ninguém tomar água de boca fechada. Para tomar água tem que se abrir a boca. Então eu tenho que entender, Deus quer, mas eu preciso também querer. Porque não parte de Deus, parte de mim. Quando eu quero, Ele quer. Quando eu me disponibilizo, Deus se disponibiliza. Veja o versículo 7. E tornou, e eis que havia à margem do ribeiro uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Quando Ezequiel saiu, só havia desolação. Quando Ezequiel saiu, só havia caos. Mas a Bíblia diz que quando ele volta, o cenário estava diferente. Não tinha mais desolação, não tinha mais um caos, havia abundância. O que é que eu entendo com isso? É que quando nós nos chegamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Você quer que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida? Busca a presença dEle. Quando Ezequiel saiu, só havia desolação, só havia tristeza, não havia plantação, não havia prosperidade. Quando ele volta, o cenário era diferente. Você crê que nesta noite Deus pode mudar a tua história? Deus pode mudar a tua vida? O segredo é se achegar, porque quando eu me chego, o milagre acontece. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que passou 12 anos batendo em todas as portas, e a Bíblia diz que a sua vida ia de mal a pior. Quando a ficha caiu, que ela entendeu, e se tão somente eu me aproximar, eu serei curada. E ela sai de casa. Quando ela se aproxima, que toca nele, ele dispara, porque de mim saiu virtude. E naquele momento, aquela mulher tremendo e temendo disse, mestre, foi eu que te toquei. Ele disse, filha, ser curada deste mal. Então nesta noite, se você se achegar a ele, o sobrenatural de Deus acontecerá na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.